A nova economia chega provocando revolução, utilizando a inovação e a tecnologia como motor de crescimento para as empresas. Acompanhe o podcast Soluções em Pauta, apresentado por Oi Soluções e produzido pela Editora Globo. Consultório CBN. Compulsões alimentares que ficaram ainda piores depois da pandemia. Como lidar com compulsão alimentar, mas também com algumas pegadinhas, né? Muitas pessoas não engordam quando comem muito e acham que estão saudáveis. Mas o comportamento compulsivo não é só a obesidade que deflagra. E a gente vai falar sobre esse assunto agora com a doutora Ana Luísa Vilela, médica nutróloga especializada em obesidade e nutrologia. Doutora Ana Luísa, que prazer conversar com você. Boa tarde. Boa tarde, Pétria. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de um tema tão importante, tão atual, né? E a gente falou dessa pegadinha, né, doutora Ana, que é muito importante. Quando a gente fala de compulsão ou dessa fome que nunca tem fim, é claro que a gente imediatamente lembra dos dados sobre obesidade, da questão do ganho de peso, mas nem sempre é isso que se revela. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como você vem acompanhando, principalmente depois da pandemia, a questão da compulsão. Então, a gente passou por um período a gente ainda está passando, né? Um período de muito estresse, muita mudança. A gente foi trancado dentro de casa, a gente teve a nossa liberdade meio limitada nesse período. E o que aconteceu? A gente procurou momentos de prazer. A gente perdeu muito desse prazer que vinha dos esportes, que vinha de sair da rua, encontrar pessoas. E a comida, ela entrou nessa lacuna grande de medo e de falta de prazer. A comida dá muito prazer. Os picos de glicemia são deliciosos, então eles amortecem toda aquela sensação ruim por alguns instantes. Então a gente acha que a gente está se tratando, que a gente está um pouco melhor quando come. Mas na verdade não é isso, né, Pétria? A gente está tirando o medo e colocando outro problema no lugar. Com isso, a gente não só começou a engordar, mas as pessoas começaram a ter problemas de saúde que não tinham antes, o colesterol aumentando, picos de açúcar, porque a alimentação, a gente come muito e gasta pouco, o que acontece? O corpo começa a guardar e o corpo começa a se sobrecarregar, não necessariamente só com gordura, mas ele se sobrecarrega com o quê? Com trabalhos metabólicos. Tirar o açúcar do sangue, diminuir o colesterol que passa para o fígado, metabolizar todos aqueles remédios que a gente chegou a tomar na pandemia, medos, e muito antibiótico, isso tudo acaba sobrecarregando o nosso corpo e trazendo sequelas, né? E a gente está sofrendo essas sequelas agora. Com certeza, doutora. Quais são as sequelas, primeiro, né? E segundo, como que a gente lida com a questão da compulsão? Em qual sentido? Eu posso atacar do ponto de vista comportamental? Eu tenho que atacar do ponto de vista médico? É uma combinação dos dois? A gente está falando por uma parcela da população que enormemente não tem nem como bancar, como começar a pensar em tratamento. E como é que você vê essa questão de saúde pública também, né, doutora? Não, com certeza. A gente está com uma população que muitos deles perderam emprego, muitos deles estão tendo que se reinventar em novos projetos e novos trabalhos, e uma tensão muito grande. Quais são as sequelas? Uma perda da saúde, um déficit de saúde mental muito grande, muito medo e muita insegurança, Pétria, além dos extras, né? Das crises depressivas, da instabilidade familiar, do convívio muito próximo, que isso também a gente tem que colocar no meio dessa conversa, porque muitas pessoas trabalhavam fora de casa, conviviam menos. Quando a gente coloca todo mundo trabalhando no mesmo ambiente, a gente tem muito atrito. Mulher com marido, família com filhos, e isso também gera uma insegurança e leva a gente a uma compulsão também, leva a atos compulsivos, não só alimentares, mas o alimentar é o mais simples, né, Petra? Você pega aquele chocolate e comer,
você pegar, comer demais na hora do almoço, ou então abrir uma bebida, tu começar com o hábito de beber álcool que a gente não tinha durante a semana. Então, são coisas que a gente já tem que observar. Lógico, quando a gente se depara com algum comportamento compulsivo ou com alguma coisa fora da nossa rotina que está atrapalhando muito o nosso dia a dia, a gente tem, primeira coisa, identificar isso. E outra coisa, tentar mudar. Ver se sozinho a gente consegue voltar aos bons hábitos, ver se nesse processo como eu vou conseguir me estabilizar para que coisas mudem. Por exemplo, agora abriram as academias, vou voltar a fazer ginástica, ou então não tem como ir para a academia, mas eu vou fazer uma caminhada, vou tirar meu estresse por outra forma, vou procurar organizar minha geladeira e consumir alimentos melhores, porque também foi muito interessante que antes, Petri, a gente pensava assim, nossa, se eu pudesse comer em casa, né, se eu pudesse ter um hábito mais domiciliar, se eu trabalhasse menos fora, se minha vida fosse menos corrida, eu ia conseguir emagrecer. E a gente viu o contrário, né? Levaram a gente para dentro de casa e mesmo assim a gente não conseguiu emagrecer, a gente ainda assim engordou. E o engordar, Pétria, não é o ganhar peso na balança. O engordar, que a gente diz, não é você ser só cheinho. O engordar é ter uma troca da musculatura por gordura. Você piorar a sua constituição corporal. E como que a gente vê isso? Não só pela balança, mas as medidas aumentando, a barriguinha ficando maior. A gente chegar a fazer um exame, isso eu estou falando de coisas que a gente pode sentir em casa, fora os exames de sangue, fora o médico, sabe, Petri? Ou então um sono, um distúrbio de sono, nossa, eu durmo e acordo cansado, estou roncando muito. Estou acordando durante a noite, isso pode ser um grande sinal para a gente que algo de errado está acontecendo. Sabe? Tonturas, vertigens, dor nos membros, pernas, formigamento nas mãos. Isso tudo pode nos chamar a atenção para que alguma coisa diferente aconteceu. Ou um açúcar aumentou na corrente sanguínea, ou o colesterol está um pouco mais alto. Então, tudo isso pode nos ajudar a melhorar nesse processo, né? Porque agora a gente vai ter que ter uma fase também de retomada, de cuidado. É uma fase também tensa, porque a gente tá tendo todo esse descontrole emocional para a volta, né, Pétria? Não é fácil. A gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo da vacina, a gente tem medo de não tomar a vacina, a gente tem medo para os nossos filhos pequenos que ainda não tomaram a vacina e estão voltando para a aula. Mas, na verdade, isso é uma retomada gradual que a gente tem que começar a lidar com esses comportamentos e começar a ter uma rotina nova. A rotina é tudo, Petra. A gente ter confiança naquilo que a gente faz. Se programar, não só da forma alimentar, mas também psicológica, de higiene também, para que a gente tenha uma tranquilidade e não fique arrumando problemas em pequenas coisas. Sabe? Agora, uma dica bem interessante, né, doutora, nessa combinação entre alimentação e atividade física, é impressionante. É impressionante quando você consegue colocar na tua rotina, seja de manhã antes de ir para o trabalho, seja na hora que voltou do trabalho, seja durante o expediente, sei lá, nem às vezes a pessoa não consegue, vai na hora do almoço, sei lá, mas conseguir colocar atividade física, gente, é muito maluco o que faz com o corpo, né? É muito maluco. É como se diz, é um pedaço da gente que falta, porque hoje a nossa rotina, Pétria, a nossa rotina ficou muito sedentária. Durante a pandemia, nós ficamos muito sedentários e muito... Ainda mais. A rotina já era. Hoje a gente tem medo mesmo de encontrar com pessoas, a gente não anda na rua, a gente tem cuidado. E assim, a máscara atrapalhava muito, atrapalha ainda muito, porque a gente ainda está usando. Então, assim, se você conseguir colocar uma atividade física, mesmo que seja dentro de casa, mesmo que seja uma caminhada, mesmo que seja andar de bicicleta no parque próximo, fazer alguma coisinha que te
coloque de novo em contato com o meio ambiente, o contato com você. Eu mesma comecei a fazer yoga agora. Ai, e para mim foi revelador, assim, conhecer meu corpo, sentir músculos que eu não sentia antes, sabe? Foi ótimo e foi uma maneira que eu tive de trazer atividade física até para o meu consultório, porque em 5 minutinhos ali eu posso começar a meditar e posso fazer uma posição. Então acho que a gente tem que se encontrar. Tem algum tipo de yoga, doutora, que a senhora está fazendo agora? Não, ainda estou bem no comecinho, Petri, ainda estou descobrindo minha vocação, muito sabe? Legal. Mas assim, eu sempre caminhei muito, eu sempre fui muito, eu adoro viajar e eu sempre fui muito ativa em questão de caminhar. Nunca fui de academia, sempre fui, eu também tenho toda essa história de obesidade mórbida, mas eu viajo o mundo para caminhar, Petri. Então, eu acho que agora eu estou procurando novas formas de me preparar para isso. E você já foi para Santiago de Compostela? Ainda não fui para Santiago, mas eu acabei de voltar da Islândia. Uau, jura? Eu caminhei, nossa, a gente fez todo o círculo de ouro da Islândia, a gente viajou a Islândia toda num carro, e caminhando, tentando ver a aurora, descobrindo geleiras, conhecendo sobre... eu fui mais também para entender um pouco dessas diferenças de temperatura do meio ambiente, sabe? É uma aula, sabe, Petri? Você conhecer aquilo ali e saber como que o aquecimento da Terra está afetando, não só pelo degelo, mas também pelo controle dos vulcões, né? A Islândia é um país cheio de vulcões. E esses vulcões não estão ativos porque tem uma camada de gelo muito grande em cima. E a Islândia está perdendo muito desse gelo. Tanto é que esse ano um vulcão ficou ativo. Então, o nosso medo, e se esses vulcões aflorarem, toda a Europa para de produzir. Então, a gente vai ter não só uma crise ambiental pelo clima, mas também a gente vai ter uma falta de alimentos muito grande. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá, né? A Revolução Francesa aconteceu por isso. Um grande vulcão, anos antes da Revolução Francesa, ele explodiu na Islândia, dizimou com toda a produção europeia, daí veio a fome e aí veio a revolta. Então, o clima faz parte da nossa história, sabe? E a gente aprendeu como nós estamos ligados em todo esse meio ambiente e como a gente faz parte e como cada formiguinha faz parte desse ecossistema enorme. Isso faz a gente ter uma vida melhor. E os excessos, né? A obesidade é um grande excesso, a gente tem que aprender a lidar com esses excessos. E a ansiedade, compulsão é um excesso. Total. Tudo na vida que sobra... E é um comportamento de excesso, né, doutora? Porque a gente está fazendo recorte aqui no consultório CBN de hoje em relação à compulsão por alimento. Mas também eu vejo quantas pessoas... E aí eu toco nesses 2 pontos. Eu vou falar da compra. Quantas pessoas compulsivas por compras e assim... moralmente é aceitável, né? Porque a pessoa tá... eu comprei um monte, não sei o que. Eu ouvi isso em algumas entrevistas, eu fico assim, nossa... E acha normal, né? Viver essa vida de compulsão, de consumo, mas seja lá qual consumo que a pessoa tem, né? É para se observar. Você pode usar isso para uma autoanálise, uma autoobservação. E a outra situação também, de pessoas, como a gente falou aqui no início, você estava falando até da questão de massa magra, dos músculos e tal. Muitas pessoas compulsivas comem muito, algumas não engordam e não vão atrás. Não vão atrás disso, porque, sei lá, né, não tem o problema evidente de um ganho de peso, mas ainda assim o comportamento é equivocado. Como você vê essa questão? Então, a gente tem que pensar hoje em longevidade, Pétria. A gente tem que pensar em envelhecer bem. O nosso corpo, ele é feito para se desintoxicar e ele mesmo se regular com o tempo. Só que imagina uma pessoa comendo gordura demais. Ele vai conseguir se regular até um momento X. Depois, a gente vai estar sobrecarregando todos aqueles órgãos que metabolizam a gordura. Então, mesmo que ele consiga compensar, ele está compensando às custas de um exagero de trabalho. Ele não vai viver o tempo que ele deveria viver bem, sabe, Pétria? Então, é uma doença muito silenciosa. Esse é o grande problema. Entender que esses excessos,
eles nos prejudicam mesmo que não seja a curto prazo. Eles vão nos prejudicar a longo prazo. Porque quando a gente chegar aos 70 anos, que a gente quiser estar ativo, com uma boa função renal, com o fígado funcionando bem, metabolizando a nossa gordura, nosso corpo já não vai ter capacidade de fazer isso sozinho. A gente vai precisar de um remédio para ajudar. A gente vai precisar de alguma outra estratégia não tão fisiológica para colocar o nosso corpo em dia. Isso é longevidade. Então, pensar em emagrecer, pensar em comer bem, pensar em não ter excessos, pensar em se controlar quanto ao prazer, porque todos os excessos vêm de uma procura desesperada por prazer. Sabe? Por descontentamento. Quando a gente está muito triste, a gente procura alguma coisa para preencher aquele espaço triste dentro da gente. Então, a comida entra aí, as compras entram aí, a pandemia exacerbou isso porque veio a tristeza, veio a perda, veio a necessidade de se deparar com coisas muito difíceis, que foi a escassez também, e a possibilidade dessas aquisições muito fáceis, né, Petri? Na sua mão você tem um celular que você compra coisas do mundo inteiro e te traz em casa. Isso. Então, mesmo. Você começou a compensar de uma maneira meio doentia, meio ruim, meio má, com você mesmo. Então, assim, acho que agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que repensar tudo. A gente precisa disso tudo. Ai, eu adoro essa reflexão. Sabe? Isso tem tudo a ver com alimentação, né? O mais fascinante é isso. Isso tem tudo a ver com o que a gente coloca para dentro, com o que a gente consome. Não estamos falando só de comida, né, doutora? Não, de tudo. Eu preciso de todos esses remédios. Eu preciso de toda essa comida. Eu preciso de tudo isso. Eu preciso sim cuidar de mim, envelhecer bem, amar quem eu sou, amar aonde eu estou, cuidar do meu pequeno espaço, para aquele pequeno espaço poder me gerar alegria suficiente para envelhecer bem. E a gente se esquece disso, né? A gente precisa de tão pouco, Pétria. A gente precisa, a gente precisa comer cada vez menos. A gente envelhece, as nossas células vão precisando de menos comida. E, na verdade, a gente inverte isso. Quanto mais sedentário, mais comida a gente quer para preencher o espaço daquela movimentação. E, doutora, duas questões que me ocorrem aqui, eu até vi aqui no chat, no YouTube, alguém falou sobre isso, sobre jejum e tudo mais. Quando a pessoa passou por um processo de compulsão, por exemplo, né, vamos falar aí de pandemia e tal, ganhou peso, partir na tua visão para alguns períodos de restrição é importante para perder ou é possível perder comendo? Como é que você vê essa questão? São pessoas diferentes, Petri. A gente entrar num jejum sem saber como anda o organismo é muito complicado. Aí tem que fazer um monte de exame também, né? Tem que fazer exame, a gente tem que entender, porque o jejum pode não ser o melhor método para um pré-diabético ou diabético. Tá. A gente tem que entender muito como o corpo... A beleza está aí na diferença. Tá? A gente não jogar todo mundo. O jejum pode ser ótimo para uma pessoa que está fazendo exercício, para uma pessoa mais ativa, mas ele pode ser péssimo para outra. Então, o ideal é procurar um profissional para poder te ajudar. Não consigo, eu estou sozinha, eu preciso melhorar. Vamos diminuir, Pétria. Por exemplo, estou comendo um pãozinho de manhã, vamos comer meio. Vamos diminuir tudo pela metade que a gente come no dia. Já é o primeiro passo. Vamos começar a anotar, sabe? Viu, tudo Adriano? Que eu tô comendo. Tá anotando aí? Adriano Bernardino tá aqui nas máquinas, doutor. Eu tô só vendo ele ali anotando. Tá mandando ali para todo mundo no WhatsApp isso aí que você tá falando. Mas anotar, isso gera um conhecimento muito interessante. Pegar um caderninho, um bloquinho, ou mesmo um celular, tirar foto de tudo que você está comendo durante o dia. Você chega no final do dia, nossa, será que eu precisava disso tudo? O que eu posso cortar para amanhã? Então, amanhã vai ser meio pãozinho. Vou diminuir a carne. Eu vou acrescentar uma verdura. Olha como meu prato estava pálido. Então, peraí, vou acrescentar isso aqui. Isso já é uma grande mudança. Se a gente começa por pequenas coisas e por esse autoconhecimento, a gente já está dando um grande passo, sabe,
Pétria, porque assim, às vezes as mudanças são muito difíceis e a gente tem medo da mudança porque a gente tem medo de falhar. É mesmo. Então, se a gente procurar evitar essas grandes falhas e procurar pequenas mudanças, isso pode ser uma grande ajuda no começo, né? A gente pode começar a achar um jeito mais simples, mais básico de nos recolocar no mundo, assim, saber o que a gente pode, o que a gente não pode, o que sobra. E essas economias, Pétria, geram economias até financeiras. É verdade. Né? O que se gasta de comida, né? E o que se perde de comida, né? Às vezes a gente enche a nossa geladeira com aquele ímpeto, nossa, vou deixar tudo guardado para tudo, para todos os dias, e acaba perdendo, né? Às vezes a pessoa vai em casa e fala, nossa, a menina não compra comida porque não tem bolacha, não tem essas coisas aí feias de pacote, quase não tem. As crianças comem, mas come quando vai estar com um amiguinho, sei lá, mas em casa não tem, doutora. Eu nem ligo, assim. Não, lá em casa também não. Agora eu tô tentando assim, ter o hábito. Ó, não é rapidinho, só fico meio, não é uma coisa fazer, não vou comprar, Adriano, não vou comprar refrigerante. Eu nem penso, eu só não compro. Eu não compro. Não é uma questão, não vou comprar para ser ativista, não sei o quê, nada disso. É só, é uma chavinha, parece. Não, é só se a gente criar o hábito. Eu até ri, porque eu fui sair com umas amigas, a gente tem um grupo de médicas que se encontram mensalmente e que para os filhos conviverem, porque a gente estudou junto e a gente quer que eles sejam amigos, assim, então a gente se encontra. E aí uma dessas minhas amigas levou uma bolachinha, sabe aquelas recheadas de wafer? Assim? Ai, que uma delícia. Que tem uns negócios assim. Aí o meu filho olhou para aquilo, mãe, o que é isso? As meninas olharam para mim como se eu fosse um ET, assim, como que o menino não sabe que bolacha é essa? Eu falei, eu acho que eu nunca comprei lá em casa, mas assim, sabe assim, não faz parte. Mas não é uma coisa ruim. Eu falei, aí ela falou, eu vou dar pro Joaquim. Eu falei, pode dar para ele. Ele comeu, ele falou, mãe, gostoso, mas é doce, né? Eu falei, filho, se você gostar, ok. Se não gostar, também não se force, porque todos comem. Coma o que você gosta de comer. E por isso ficou. Mas assim, aí eu mesmo me deparei com a coisa, eu falei, gente, tem coisa que eu não compro, né? Tem coisa que é nossa que não tem. E é muito legal isso, porque é uma outra cultura, né? É uma cultura mesmo. Eu costumo falar isso, é muito dolorido, eu vejo, se a pessoa quer sair de uma compulsão ou de uma questão de... Você ter um negócio em casa é muito dolorido. Você quer fazer dieta. E aí tem lá a bolacha, tem lá o chocolate. É difícil. Muda a cultura da casa, não, doutora? Não, você tem que mudar tudo. Você tem que deixar coisas que você gosta de comer também, mas que sejam mais saudáveis e à mão, Pétria. Chegar, cortar cenourinha, cortar pepininho, deixar queijo, sabe, algumas coisas, alguns beliscos assim que vão te ajudar, que sejam mais naturais para você, um iogurte, nossa, uma banana gostosa, adoro. Ai, é muito bom. Uma sabe, assim, uma fruta, coisas assim que imagina vão a te Julinha tirar Castelo, a gente, em vez de um brigadeirinho assim à tarde aqui no estúdio, vamos comer uma banana com canela. Doutora, é muito legal. Última coisa antes da gente entrar no Repórter CBN é que a Ruth Lima, ela fala, Petri, estou ficando chata com isso, mas não tem jeito. É psicológico. Essa história de que história é essa de perder e ganhar peso? Quem é que gosta de perder? Para mim, isso falar médico de regime, ela falar de perder peso. Ninguém gosta de perder, a gente quer ganhar. Então, fala emagrecer e engordar. Ela fala, ela não gosta desse termo de perder peso, doutora. Será que está na nossa cabeça? Assim? Na verdade, a gente devia falar ganhar massa magra. É porque isso já está muito implícito dentro da nossa cultura. Fala perder. Não, nós temos que ganhar massa magra. A gente tem que trocar peso, na verdade. Não é nem perder, nem ganhar, nem emagrecer. A gente tem que trocar, a gente tem que mudar o nosso corpo. Isso é o certo, sabe? Só que ainda é mais didático. Às vezes a gente fala, perder, mas é perder para ganhar. Não, a gente tem que mudar. O nosso processo, isso tudo, esses 2 anos serviram para mostrar quanto a gente é frágil, Pétria. E quanto a gente precisa ser mais forte em vários sentidos. Se amando, se impondo, se gostando, comendo melhor, desperdiçando menos. Porque o nosso mundo ele vai chegar num ponto que ele não vai conseguir fornecer tudo que a gente precisa. Principalmente se a gente não utilizar tudo com parcimônia, cuidado e amor, né? Nossa, porque demais. Cozinhar é amor,
comer é por amor, nos tratar é amor. Assim, eu falo hoje, pratico atividade física, eu me cuido para poder viver bem com meu filho por mais tempo. Ai, que lindo. É por amor. É por amor. É construção de amor. Eu gosto muito dessa ideia que fala de um corpo, porque fala de filosofia de vida, né? E não só para ficar posando com corpo fitness, é muito além disso. E essa ética do cuidado. Doutora, é uma delícia sempre conversar com você. Eu vi que no seu Instagram tem várias receitas legais lá para fazer. Adriano Bernardino certamente vai fazer durante a semana. E na próxima plantão dele aqui, ele vai trazer pra gente as coisas que ele vai aprender lá no seu canal, no Instagram. Ela tá como doutora Ana Luísa Vilela. Se vocês quiserem conferir lá algumas receitas dela muito legais. Doutora, é abreviado, DRA. Doutora Ana Luísa Vilela. Doutora, um beijo imenso. Obrigada pela conversa inspiradora aqui com o consultório CBN de hoje. Obrigada, um grande beijo, um bom final de semana de sol para todos, né, que a gente está precisando. Muito.